Na aula passada, você aprendeu mais um sentido para a palavra para a pergunta como. How. Do what? Well. Fazer o quê? Bem. Revisou o verb to be. I am from Porto Alegre. They are from São Paulo. Are you from Fortaleza? Relembrou o que dizer em perguntas e negações no presente. Do e does. Don't e doesn't. Relembrou algumas songs. Family song, alphabet song, number song. Aprendeu o som do SH. Sheep, mushroom, shrimp. E a frase de sobrevivência do dia. Sorry? I didn't understand. Oh, no problem. Uma boa aula! Hi, how are you? Hello, Christina. Hello. Hi, guys. I was just wondering, Sonia, how do you get to work? Usually I go by bus because, I don't have a car yet. How about you? I drive. I go by car. Okay. Speaking of car and bus, that's the topic for today. We're going to take a look at means of transportation. Do you have anything else that we're going to include? Oh, sure. We are going to talk about basic questions, our basic question words. We are going to learn something very interesting about them today. Let's go. Okay. Hello, everyone. Welcome. Vamos conversar sobre a compreensão da língua, hoje abordando algo muito interessante. Vamos falar sobre as question words, where, when e how. Meus filhos assistem televisão de manhã. Meus filhos assistem televisão em que momento? Quando? My children watch television in the morning. In the morning, when? Nós gostamos de viajar de carro. Nós gostamos de viajar como? We like traveling by car. By car nos diz como nós viajamos. How? Mário mora em Recife. Em Recife é onde? Mário lives in Recife. In Recife, where? Gente, fazer o que, como, onde, quando? Do what? How, where and when? O que nós estamos aprendendo aqui? Que todas essas informações de maneira como algo é feito, do lugar onde algo é feito, do momento onde algo é feito, tem relação com fazer, com a ação, em inglês, do what. Então, agora mais alguns exemplos. I work in a restaurant. Eu trabalho em um restaurante. In a restaurant me dá uma informação de lugar. Where? Eu trabalho onde? I work in a restaurant at night. Então, agora eu estou acrescentando uma segunda informação, que não é mais de lugar, e sim de tempo. O que eu tenho? Eu trabalho em um restaurante quando? At night. I work in a restaurant when? In a restaurant onde? At night quando? Ambos têm relação com work, que é trabalhar, que é a ação, certo? Onde? Where? Quando? When? E fazer o que? Como? Do what? How?
O que, então, que nós podemos concluir sintetizando todas as nossas perguntas, todas as nossas palavras básicas para a pergunta, o que nós podemos depreender daí? Se nós fôssemos dividi-las em 4, o que nós teríamos? Nós teríamos as coisas, as pessoas, os animais, etc., que são sempre what, e aqui dentro está who, então vamos considerar o what como representando este grupo. E do lado disso, ou ainda abaixo disso, nós temos as características dessas coisas, pessoas e animais, representada pela pergunta how. Aqui o que, aqui como. Aqui coisas, pessoas, animais, e aqui como são essas coisas, pessoas e animais. O que nós temos do outro lado, gente? A mesma relação. Nós temos as ações representadas pela pergunta do what, fazer o quê, e as informações sobre as ações, que são quais? Como, onde e quando algo acontece. É fazer o quê, como. Neste diagrama, aqui nós temos representados os tipos de informações possíveis do ponto de vista do papel que elas desempenham na frase. O que, faz o que, como e faz como. Ok? Isso tem o objetivo de mostrar para vocês, de um ponto de vista muito simples, como que tudo que a gente diz pode ser organizado, ok? Tendo em mente, de agora em diante, que de um modo geral, ao falar de informações que respondem à pergunta fazer o quê, como, onde e quando, tem relação, essas perguntas têm relação com a ação, com fazer, ok? Agora, nós vamos para a nossa Basic Communication. We're going to begin this part of our class taking a look at places and transportation. Is there a street fair in your city? Let's listen to this dialogue and see what happens. Excuse me, where's the bus stop? Do you know? Yes, there's a bus stop in front of the restaurant, and there's another bus stop in front of the city hall. Where's the drugstore? It's between the supermarket and the bus station. Is there a street fair in this city? Yes, there is. The street fair in this city is in the square. Where's the library? The library is behind the store in front of the museum. What new words did we have? Restaurant, drugstore, city hall, street fair. All right, let's continue with the same dialogue, the next part of this dialogue, with some new words. Let's go. Do you know a good restaurant and a good hotel? Yes, there is a good restaurant beside the theater and a hotel in front of it. Do you like movies? Yes, I like movies a lot. There is a movie theater beside the restaurant. I'd like to show you a very important question that we need to know when we are in a different city, when we are traveling. Where is there a public phone? Listen. Do you know where the hospital is? The hospital is near the square, in front of the church. Where is there a public phone? I need to know. It's urgent. There are two public phones, one at the corner of the hospital and the other at the corner of the supermarket. Thanks for the information. You're welcome. Folks, we are going to learn something very important now. Como expressar a existência de alguma coisa? Não vamos usar o que se usa em português, que é tem. Não vamos usar have. Isso não se faz em inglês, certo? Nós vamos agora ver como expressar essa mesma ideia corretamente em inglês. There mais is, quando eu quiser me referir à existência de uma coisa.
There is chocolate on the table. Em português fica, tem chocolate na mesa. There is a computer on the desk. Tem um computador na escrivaninha. Vejam bem, there is equivale a tem. Não vamos traduzir tem no inglês. Vamos usar there mais be, aqui is. Será que a gente usa só is? Quando for mais de uma coisa, a gente usa there mais are e coisas. There are books on the desk. Tem livros sobre a mesa, sobre a escrivaninha. There are people in the room. Tem gente, tem pessoas na sala. Sonia, I need your help. What can I do? You'll help me tell them about positions of things. Okay. Sonia is in front of me, okay? In front of, em frente a, right? Another way to describe the position of things is between. The TV set is between Sonia and me. Entre, okay? Now, beside. Sonia is beside the TV set. I am beside the TV set. I am beside Sonia. Sonia is beside me. Okay? On the corner of. Corner means canto, esquina. So we can talk in terms of a city. We give names of streets on the corner of Getúlio Vargas and Ipiranga, for instance. Or we can talk about the corners of the TV set frame, okay? On the corner of, na esquina de. Behind. Sonia is behind me. And near. I am near Sonia. Sonia is near me. We are near each other. Perto. Okay? So now we are going to match the expression of there is, there are, with the position of things and places, plus the names of places in a city. All right? Let's go. There is a hospital near the church. Tem hospital perto da igreja. There is a drugstore between the supermarket and the bus station. Tem uma farmácia entre o supermercado e o ponto de ônibus. There are 2 markets in town. One market and the other market. Tem 2 mercados na cidade. There is a restaurant on the corner of 1st Street and 2nd Street. Tem um restaurante na esquina da 1st Street e da 2nd Street. There is a library beside the store. Tem uma biblioteca ao lado da loja. There are theaters in town. Tem teatros na cidade. Where is the bookstore? The bookstore is on 2nd Street in front of the bus station. Where is the post office? The post office is on 3rd Street beside the City Hall. Where is the public market? The public market is on 1st Street beside the hospital. Where is the museum? The museum is on Main Street
In front of the library. Where is the movie theater? The movie theater is on 1st Street, in front of the hotel. Where is the gas station? The gas station is on 3rd Street, beside the supermarket. Where is the drugstore? The drugstore is on 2nd Street, between the supermarket and the bus station. Where is the hospital? The hospital is on 1st Street, in front of the church. Where is the City Hall? The City Hall is on Main Street, in front of the school. Now that we are familiar with the places in the city, let's listen to a dialogue and identify the words. This dialogue is connected to our map. Let's listen. Where do you work? I work in a restaurant. I'm a waiter. How do you get to work? I ride the bus. And you? I walk to work. Where do you work? I work at the supermarket. I'm a cashier. How do you get there? Well, I walk down Main Street, turn right at the bookstore, then turn left at the restaurant, cross 1st and 3rd Street, then I'm at work. And you? I take the bus in front of my house and get off at the bus stop right in front of the restaurant. Is there a bank near your work? No, there isn't. The bank is far from the restaurant and close to the bookstore. Well, it's time to go. Bye. Bye. Supermarket makes me remember snack. It's time for our break. So, how was the break? Was it okay? Now, I want to call your attention to 2 important questions, the answers to which are different. Okay, so depending on what you ask, you will get a different answer. How do I get there is a question that requires answers where instructions are given. So how do I get there? Walk down Main Street, turn left, turn right. That is for how do I get there. The other question, how do you go to work? How do you go to the park? This question requires a different type of answer, and it is precisely the means of transportation, the way you go, right? So, what are our possibilities here? To answer this question, we have by plus the means of transportation. By bus, by train, etc. Let's take a look. By bicycle or by bike, by boat, by bus, by car, by cart, by helicopter, by motorcycle, by plane or by airplane, by subway, by taxi, by train, by truck, by van, on horseback, on foot. Time for our pronunciation tip. Hoje nós vamos aprender um som que é pronunciado de forma diferente em inglês e em português e representado, portanto, da mesma forma. O som do CH. Choice. Children. Cheap.
teacher, achieve, kitchen, rich, beach, bench. Vamos ouvir agora alguns poucos casos onde CH tem o som de K. Colocamos aqui o Q para lembrar. Vamos ouvir? Mechanic, architecture, epic. Em alguns poucos casos ainda, menos casos, que é o caso da palavra machine e da palavra mustache, nós temos o CH com som de sh, machine, máquina, e mustache, bigode. Essas palavras têm esse som porque elas vêm de outras línguas e aí não atendem essa regra do CH como ch na maior parte dos casos e como k em alguns poucos casos. Hoje a nossa primeira dica sobre false friends. False friends literalmente significa falsos amigos. Por que nós chamamos assim? Porque nós estamos lidando com palavras que nos são familiares à primeira vista. Mas estas palavras, uma vez investigadas, na verdade não significam o que elas parecem significar. Os false friends são também chamados de falsos cognatos. Porém, esta denominação não é muito correta, uma vez que eles são cognatos. O que quer dizer cognato? Cognato quer dizer que tem um sentido comum, um sentido parecido. Lá atrás, estas palavras significaram a mesma coisa e daí numa língua elas foram significar algo diferente do que significam em outra, mas elas têm a mesma raiz. Cognato significa de mesma raiz. Então, eles não são falsos, eles são cognatos, mas têm sentidos diferentes. Quais são as nossas palavras de hoje? Support parece suportar, certo? Mas não é isso que significa, e sim apoio, apoiar. Temos então a seguinte frase, I support you, que significa eu te apoio. E como eu expresso suportar com a nossa ideia em português de ter dificuldade de enfrentar alguma coisa? A gente diz em inglês com palavras completamente diferentes, que são I can't stand. Eu não posso suportar, eu não suporto. Outro falso cognato, ou melhor, outro falso amigo, é fabric. À primeira vista, fabric parece fábrica, mas não é, gente. O que será que quer dizer fabric? Fabric é tecido, ok? Fábrica é factory. Então, as nossas frases ficam: This fabric is beautiful. Este tecido é lindo. E the factory is far. A fábrica é longe. Olhem que interessante. Factory e fabric, fábrica e fabric, tem uma relação lá atrás, porque quando as pessoas começaram a tecer industrialmente, elas o faziam em fábricas e o produto daquele tecer era fabric. Em inglês ficou com um sentido, em português ficou com outro, mas a raiz dessas duas palavras, fabric e fábrica, é a mesma. Now it's time for a song. And what does this song deal with? What is the subject of our song? We will listen to the words there is and there are with different situations in different sentences. I want you to pay attention, recognize, and understand why sometimes there is used and why sometimes there are is used. And sing a lot. The house is big and it
What's the tip? Well, tem relação com os nossos falsos amigos. Qual a lição que a gente tira? Claro, nós vamos conhecer alguns falsos amigos durante as nossas aulas, mas de forma alguma veremos todos, até porque eles são muito numerosos. O que eu gostaria que vocês fizessem? Por favor, quando vocês virem uma palavra em inglês que parecer com uma palavra que vocês conhecem em português, não assumam que vocês entendem o que ela significa, porque ela pode ser um falso amigo. Sugestão: cada vez que aparecer uma palavra familiar, certifique-se de que ela realmente significa o que ela parece significar. Até porque, em muitos casos, de fato, o significado é o mesmo. Para saber quando é e quando não é, só o nosso bom e velho amigo dicionário para resolver. Fazer isso vai fazer com que vocês se habituem a usar o dicionário, com que vocês tenham mais intimidade com a busca de palavras. Isso só pode ser bom para nós nesse processo de aprendizagem, ok? Na aula de hoje, você aprendeu sobre a relação entre algumas palavras para a pergunta e as ações. Do what, where, do what, when, and do what, how. Viu como expressar a existência das coisas. There is a teacher here. There are people there. Aprendeu sobre lugares e meios de transporte. Bus, car, motorcycle. Library, bookstore, hospital. Aprendeu o som do CH. Choice, mechanic, machine. E a dica de falsos amigos. Support, apoio, fabric, tecido. Até a próxima aula!